Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão me assistindo da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná, da SEEG. Eu estou gravando essa videoaula como forma de participar do Processo Seletivo Simplificado PSS 2022/2023 para ser professor aqui da Rede Estadual do Paraná. A disciplina que eu escolhi é artes, o conteúdo são os jogos teatrais e essa videoaula está direcionada para o sétimo ano. Eu me chamo Luiz Matheus Macedo Périco, sou formado em pedagogia pela UEMP, sou formado em arte pela Unifacvest, sou formado também no curso técnico de arte dramática pelo Instituto Federal do Paraná, assim como eu tenho duas pós-graduações lato sensu, arte, educação e terapia e educação inclusiva, ambas pela Unina. O tema que eu escolhi para essa aula são os jogos teatrais. E eu gosto de começar todas as minhas aulas trazendo um relato, uma experiência pessoal que relacione a minha vida com o currículo, para os estudantes entenderem que o currículo não é uma coisa fria, distante, uma coisa morna, mas que ele pode estar presente no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, nas experiências pessoais e profissionais que a gente vai ter no percorrer da nossa vida. E vou trazer para eles que eu era uma criança que tinha os problemas de me expressar, de me fazer ser entendido, alguns problemas de autoestima, não tinha entendimento de algumas emoções que tinham dentro de mim. E a partir dessas atividades teatrais, eu comecei a me desenvolver melhor, comecei a usufruir de todas essas competências que o teatro proporciona. E é por isso que eu escolhi o tema jogos teatrais. Porque o fazer teatral, o fazer teatro, as experiências dos jogos, das dinâmicas, elas desenvolvem organização de pensamento através das improvisações, ela desenvolve a estruturação do pensamento, o entender as emoções, eu tenho raiva, eu tenho alegria, eu tenho medo, como que eu me expresso, como que o outro se expressa, ela traz através das dinâmicas do jogo, ela aumenta o repertório de movimentos, o repertório corporal que você tem. Então, como que eu me movimento no plano alto, no plano médio, no plano baixo, como que eu me equilibro, como que eu movimento a mão, como que eu movimento o rosto, como que eu respiro, como que eu caminho. Então, o teatro ele proporciona uma reflexão de tantas coisas da nossa vida que eu acho muito importante fazer o teatro e trazer o teatro para a escola e vivenciar o teatro de maneira teórica e prática também. E a principal referência que eu vou utilizar aqui vai ser a Viola Spolin. Claro, existiram grandes teatrólogos, grandes autores, como, por exemplo, Stanislavski. Stanislavski foi um russo que foi a primeira pessoa a organizar e sistematizar o teatro enquanto uma área de exercícios e de conhecimento. Não era um eu acho que é assim, nossa, bateu uma luz, uma inspiração é assim. Não, ele trabalhava exercícios para a formação do ator. Então, Stanislavski descreveu vários jogos e atividades teatrais para um teatro realista, que era o teatro que estava sendo proposto na época. E também, por exemplo, o Brecht. O Brecht também é um outro teatrólogo, pensador, que trabalhou muito a questão política, a questão da poesia e de um teatro que rompa com aquilo que é esperado. E ele fez muito isso a partir dos movimentos sociais e trazendo o teatro para os movimentos sociais. Mas hoje eu vou trazer a Viola Spolin, que ela também se baseou neles. Viola Spolin, ela é dona desse fichário aqui que eu já vou apresentar para vocês. Ela nasceu em Chicago. Ela é formada em assistência social e ela era muito engajada com os projetos de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. E ela também fazia teatro. E nesses projetos ela percebeu assim, nossa, a quantidade de coisa que eu aprendo e que eu desenvolvo para ser atriz e tá fazendo tão bem para minha vida pessoal e para minha vida enquanto professora, assistente social, enquanto ser humano, por que de repente não pegar isso e direcionar isso para o desenvolvimento dessas competências? Então, quando a gente fala de jogos teatrais, a gente não tem um objetivo de uma apresentação teatral, a gente não tem um objetivo de formar atores, mas a gente tem um objetivo de pegar todo esse conhecimento que a história do teatro, que Stanislavski, Brecht e tantos outros autores nos proporcionaram e trazer isso para o desenvolvimento humano desses estudantes. Então, esse era o objetivo da Viola Spolin. A gente tem que tomar cuidado que não é um teatro pedagógico. A gente não vai apresentar, por exemplo, como escova o dente, como cuida da natureza. Não. Né? É a pedagogia do teatro. É a gente trazer o teatro para o desenvolvimento pedagógico. Ah, a gente vai montar uma peça com os estudantes? Não necessariamente. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de expor o estudante de forma desnecessária. Né? Ele tem que se sentir confiante, é para aumentar a autoestima. Não é decorar textos, não é
trazer já falas prontas. Isso pode ser legal? Pode ser, mas a proposta do fazer teatral não é essa, dos jogos teatrais de Viola Spolin. Esse aqui é o fichário dela. Aí no livro ela explica um pouco sobre os jogos teatrais, como que isso reverberou perante, né, o mundo todo. E aqui são várias fichas, né, de vários jogos, o nível de dificuldade e aquilo que ele pode desenvolver nos estudantes. Aí eu trouxe alguns jogos para a gente poder proporcionar em sala de aula. Esses jogos podem ser feitos em uma aula, às vezes dá tempo. Ele pode ser feito em 2 aulas, ele pode ser feito... Enfim, tudo isso depende muito da turma, do contexto. E o que a gente vai precisar, de repente, é um quadro, um giz, ou nem isso, mas principalmente de um espaço que a gente possa movimentar. Então, afasta a carteira, vamos para quadro, vamos para um outro ambiente que a gente possa se expressar e movimentar com segurança e de forma mais livre, né? O primeiro jogo que eu penso que pode ser muito importante para o desenvolvimento dos estudantes é o jogo do espelho. Como que é o jogo do espelho? A turma se separa em duplas, e aí uma hora um vai ser a pessoa que vai movimentar e o outro vai ser a pessoa que vai ser o espelho. Então tudo que um fizer, o outro faz. Ah, nível alto, ah, mexe a perna, mexe o pescoço, tudo que uma pessoa faz, o outro vai fazer também. Depois troca, o outro faz o movimento e o outro é o espelho. Depois você pode trocar as duplas. Esse jogo ele aumenta muito o repertório de movimento. Ele ajuda a gente a entender o nosso limite e o limite do outro, porque dependendo do movimento que eu tô fazendo, opa, meu amigo não está alcançando. Então eu vou ter empatia de fazer outros movimentos. Ele faz a gente trabalhar plano baixo, plano médio, plano alto, noção de espaço. Ele faz a gente aumentar o repertório de movimentos de parte do corpo que a gente não percebia que tinha. Então, tem o ombro, tem o peitoral, tem a cintura, tem o joelho, o dedo. Quais movimentos tanto eu posso fazer e desenvolver e ampliar esse repertório como um todo? E ele necessita de concentração. Ele desenvolve muita concentração. Porque se eu não estiver atento ali no que meu amigo está fazendo, eu não consigo fazer o movimento também. Outro jogo muito interessante pode ser o jogo das cores, que também trabalha a noção de espaço e lateralidade. Então, as cores são as comandas. Então, amarelo vai para a direita, azul vai para a esquerda, verde vai para frente e vermelho vai para trás. Eles ficam todos de frente para o professor e o professor faz o comando. E o professor pode fazer um movimento e outro comando. Então, assim, o amarelo, eles têm que sempre fazer o que o professor fala. Amarelo, todo mundo tem que ir para cá. Mas eu posso falar amarelo e eu andar para cá, para confundir eles. E eles desenvolver essa noção de espaço, de movimento e também, de novo, trabalhando muita concentração. Outro jogo bem legal é o Que Horas São. Como que funciona esse jogo? A partir de um texto simples, eles vão desenvolver a expressão deles e vão reconhecer emoções dentro desse texto. Então, para o sétimo ano pode ser o texto inteiro, tem um texto completo do Que Horas São, mas pode ser só a frase Que Horas São também. Então, o texto é Que Horas São. E cada um vai expressar isso de uma forma. Ah, eu vou expressar com medo? Que horas são? Tem com ódio? Que horas são? Tem a raiva? Que horas são? Alegria? Que horas são? O nojo? Que horas são? E eles vão escolhendo as emoções e expressando essa emoção para o colega. A partir disso eu trabalho postura, respiração, como caminhar, como que você vai entender essa emoção dentro de você. Então, olha só, o mesmo texto ele pode ser apresentado de diversas formas. E a partir disso, eles vão reconhecendo: nossa, olha, o João tem uma raiva de uma forma, a Maria tem a raiva de outra. Nossa, por que, que o José não consegue fazer a raiva? Por que, que a alegria da Milena é assim? Então a gente começa a desenvolver e entender as emoções e a forma que a gente expressa as emoções. Com o movimento, com o rosto, se a gente faz pausa, não faz pausa na palavra, na frase. Então, um pequeno jogo, uma pequena frase, a gente desenvolve um conjunto de gamas de emoções e expressões corporais, faciais, que a criança pode se expressar ali. E eles amam, é muito gostoso, já fiz bastante esses jogos, eles adoram, eles trazem emoções e coisas novas que surpreendem a gente. E o último jogo para fechar é o da blablação. Eles não podem falar palavras. E eles vão ter que escolher um produto e vender esse produto através da blablação. Então, o produto é um celular, blá 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 blá. Eles vão ter que estruturar um texto de várias formas de se expressar que não sejam pela palavra. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento linguístico deles. Gente, eu trouxe muito rápido algumas coisas que podem ser trabalhadas, mas existe uma gama muito grande de jogos teatrais. Espero ter contribuído, espero conseguir ter passado aquilo que eu gostaria, e essa é a minha videoaula. Muito obrigado, um bom trabalho para todos vocês.